Hora Extra está começando com as seguintes notícias para você. Você vai conferir matéria especial sobre o primeiro ano de vigência da reforma trabalhista. Aposentado que ainda trabalha pode sacar o FGTS todo mês. E no bloco de entrevistas, o ministro Breno Medeiros, do Tribunal Superior do Trabalho, fala sobre os avanços da Constituição Federal de 88, que completa 30 anos. O Hora Extra está começando agora, fique com a gente! Os trabalhadores com carteira assinada que se aposentam podem sacar de uma vez todos os valores depositados no FGTS. Veja na matéria a seguir o que acontece com o Fundo de Garantia do Aposentado que continua na ativa. O assunto é pouco conhecido entre os goianos. Tem muita gente que não sabe, mas quem se aposenta e continua na ativa pode sacar o FGTS todo mês. Realmente eu não sabia, né? Até agora a informação que a gente tem é que se aposenta, você vai lá e saca o FGTS e pronto, né? Não tem mais nenhuma coisa que a gente esteja sabendo. Não, um dia eu sei que poderia receber, agora mensalmente essa informação eu não sabia. O Fundo de Garantia equivale a 8% do salário do empregado que tem carteira assinada e não é descontado na remuneração. A empresa tem obrigação de fazer o recolhimento do valor e depositar em uma conta em nome do empregado na Caixa Econômica Federal. Mas atenção para um detalhe, só poderá fazer o saque mensal se a pessoa se aposentar e continuar trabalhando na mesma empresa depois da aposentadoria. Ou seja, se ela mudar de emprego, só poderá sacar o benefício quando terminar o contrato de trabalho, caso seja demitida ou peça demissão. E naquelas situações previstas em lei, como financiamento da casa própria e em caso de doença grave. Justamente, a lei prevê que ele já tenha iniciado um vínculo com o empregador, começou a aposentadoria dele, ele mantém esse vínculo e a partir de então ele está liberado para poder sacar o seu FGTS mensalmente. Mesmo quem já sacou todos os valores do Fundo de Garantia quando se aposentou, pode pedir o agendamento do saque mensal em uma agência da Caixa, a qualquer momento. Seu Sebastião é auxiliar administrativo em uma imobiliária, onde atua há 18 anos. Não tem muito tempo que ele se aposentou e continuou trabalhando no mesmo local, mas nunca foi informado sobre o direito de receber o benefício todo mês. Eles colocam numa conta para a gente sacar a hora que sair da empresa, segundo a informação que eu tive. Pois é, mas segundo a lei, o senhor tem direito a sacar o FGTS todo mês. Depois... Da agora para frente eu vou correr atrás. Tem que buscar seus direitos, seu Sebastião. Fazendo os cálculos, ele deve receber cerca de R$ 190 por mês só de FGTS, um dinheiro que no final das contas pode fazer diferença. Ou colocava uma poupança, se eu não precisasse, eu usaria naquilo que fosse mais útil. Se nós fizermos um cálculo, seria quase que um 14º salário que o empregado aposentado recebe, porque 8% mensalmente durante um ano dá mais do que uma remuneração, do que um salário especificamente. Então, com certeza, isso ajuda nas despesas da casa. O advogado explica ainda que o saque mensal do Fundo de Garantia não é obrigatório. Se quiser, o aposentado pode deixar o dinheiro rendendo na conta ou transferir para uma poupança. E se perceber que o benefício não está sendo depositado pela empresa, o que infelizmente acontece muito, o caminho é recorrer à justiça. O procedimento é o trabalhador ingressar com uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho para que a Justiça condene essa empresa a fazer esse depósito mensalmente ao trabalhador. Depois de um ano de vigência, as alterações trazidas pela reforma trabalhista ainda provocam muita insegurança. Foram mais de 100 artigos da CLT modificados que vêm mudando a dinâmica das relações entre patrão e empregado e a rotina do judiciário trabalhista. Confira a matéria. Um ano depois da reforma trabalhista, que alterou mais de 100 artigos da CLT, será que o trabalhador brasileiro tem o que comemorar? Especialistas do direito acreditam que as mudanças não foram satisfatórias, a começar pelo desemprego, que teve redução mínima. Entre os principais impactos da nova legislação está a queda no número de ações trabalhistas. Aqui no TRT de Goiás, neste ano, a diminuição foi de 26%. O empregado agora é obrigado a pagar as custas do processo e os honorários de sucumbência da outra parte, se não conseguir provar os fatos alegados na reclamação. Para este magistrado, a redução foi positiva. Esse risco
gerado pelos honorários sucumbenciais e pela restrição do acesso à justiça gratuita, é claro que inibe, em alguma proporção, as ações trabalhistas. Agora, essa inibição, é preciso a gente avaliar exatamente o que ela significa, o que ela quer dizer. Um tanto daí, eu acho que são ações temerárias, ações abusivas ou algum exagero. E, nesse sentido, a reforma foi positiva. Foi positivo que a gente criasse um conceito ou um princípio da chamada demanda responsável, ou seja, para você demandar hoje na Justiça do Trabalho, é preciso você avaliar se o direito é bom e avaliar se você tem provas para provar o que você alega. Do contrário, você pode não ter êxito e ser condenado. Alberto teve medo em ajuizar uma ação contra a empresa onde trabalhava, mas resolveu arriscar. Olha, eu fiquei um pouco preocupado porque a gente sabe que tem inúmeras formas e métodos de se provar uma verdade, né? Porque às vezes eu não tenho tantas provas, às vezes eu não consigo juntar tantas testemunhas e não deixa de ser verdade. Então eu teria que pagar, além de já não ter recebido, ainda teria que pagar mais ainda a empresa que me lesou. Mas aí, o que o encorajou a entrar com a ação? O fato de eu realmente não querer deixar isso dessa forma, pela injustiça que ocorreu e que vem ocorrendo com outros funcionários também da empresa. Segundo um levantamento feito pelo tribunal, de janeiro a outubro deste ano, foram solucionados quase 74 mil processos. Em 10% dessas ações, houve condenação do reclamante ao pagamento de algum valor à outra parte. Esse advogado acredita que o empregador também não foi favorecido. A gente tem que pensar que essa legislação, ela trouxe alguns entraves para a propositura de ações, que reduziu ações, mas ela trouxe o que a gente chama de efeito rebote. Por quê? Porque as empresas nas ações atuais estão pagando mais caro. Por que elas estão pagando mais caro? Agora temos a legislação que determina o pagamento de honorários, se o advogado ou ele quer receber os honorários no final da ação, ou ele inclui isso no valor do acordo. Os advogados estão pedindo menos, mas pedindo com mais qualidade, o que automaticamente aumenta diminui aquela probabilidade de fazer um acordo em valor menor e aumenta a dificuldade de fazer o acordo. Então, são pesos e contrapesos que, no final, eu não vejo assim, que teve aquela enorme vantagem, não ficou uma coisa assim, desproporcional. As novas regras também estimularam a terceirização, as contratações temporárias e outras modalidades, como o trabalho intermitente, na qual o trabalhador presta serviço por hora, dia ou mês. Dados do IBGE mostram que a informalidade cresceu do ano passado para cá. Muita gente passou a trabalhar por conta própria, sem as garantias oferecidas pela carteira assinada, como FGTS, férias, 13º. O número de empregados no setor privado, prestando serviços como autônomo, também aumentou. Hoje são mais ou menos 11 milhões e meio de pessoas nessa situação. Com a ampliação do prazo de contratação do trabalhador temporário de 180 para 270 dias, esse tipo de modalidade apresentou um aumento de 10%. Nesse aspecto, eu vejo que está mais ligado ao problema econômico do país, que o país enfrenta atualmente, do que da legislação. Além disso, juízes e advogados reclamam que o cenário atual é de insegurança jurídica. De fato, a reforma trouxe muita insegurança mesmo, principalmente porque ela foi votada muito rapidamente, não foi muito divulgada, e tivemos o problema da medida provisória, que ela veio, alterou a legislação entre 120 dias, depois caducou, perdeu o seu prazo de validade, não foi reeditada, não vieram novas propostas para albergar o que vinha na medida provisória. Ou seja, causa insegurança, né? E o empresário, assim como o trabalhador, fica muito inseguro de fazer novos investimentos, até para criar novos postos de trabalho. E também, nós que fazemos parte do judiciário, o advogado também, tem que olhar um pouquinho e fazer uma meia-culpa dentro do próprio sistema judiciário. Por quê? Porque, muitas vezes, aqui na entrada da ação, nos juízes de primeiro grau, não há unidade de entendimento, não há uniformidade de entendimento. Então, tem juiz que entende para um lado, para o outro, então tem várias linhas de pensamento. Isso causa uma insegurança muito grande. Entre muitas controvérsias, tem gente que defende ou discorda da reforma. Para mim, na minha opinião, eu acho que piorou. Com relação à justiça trabalhista, no meu ver, ajudou o seguinte: as aventuras jurídicas não existem mais.
quando o reclamante vem na justiça, ele vem realmente reclamar aquilo que ele tem direito. E antes não, ele ia naquele sentido de se colar, colou, né? E pronto. Agora não existe mais isso, porque se ele vier com essa posição para cá, ele pode ser condenado a pagar honorários e tal. Então, foi bom nesse sentido. Eu acho que a reforma foi uma reforma de viés patronal. Mas a legislação está feita, o parlamento podia votar, votou. Eu preferia que a reforma tivesse sido mais amadurecida, num debate mais democrático com a sociedade. Hoje, nós precisamos trabalhar com a reforma, ela é lei, os juízes todos vamos trabalhar com a reforma, vamos interpretar a lei como fazemos para todas as leis, não só para a reforma, sempre à luz da Constituição. Os direitos básicos dos trabalhadores estão lá no artigo 7º da Constituição, então não há um caos, nada disso, a legislação do trabalho sofreu essa alteração, a gente vai lidar com isso, eu tenho certeza que a gente passa agora por um período de amadurecimento, de elaboração em torno dessa nova legislação. No próximo bloco, o ministro Breno Medeiros, do Tribunal Superior do Trabalho, fala sobre os avanços da Constituição Federal de 88, que completa 30 anos. Fique com a gente, voltamos em instantes. Este ano, celebramos os 30 anos da Constituição Brasileira, conhecida como Constituição Cidadã. Ao percorrermos a história do Brasil, percebemos que antes da Constituição Federal em vigor, existiram outras 6 constituições, umas com durabilidade breve e outras com maior tempo de duração, substituídas em razão de novos panoramas sociais e políticos. A Constituição é o documento norteador da organização social do nosso país e é sobre sua égide que toda organização jurídica é elaborada. E por isso, o marco dos 30 anos da nossa Constituição tem sido um importante momento para a reflexão dos avanços conquistados pela sociedade brasileira. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Breno Medeiros. Ministro, muito obrigada por sua presença aqui no Hora Extra. O prazer é meu retornar à casa, que saía um ano atrás. Na sua opinião, quais os principais avanços sociais conquistados por meio da atual Constituição, a Constituição Cidadã? A Constituição, na época, eu me recordo que eu estava nos bancos da faculdade e se criticou muito de ela constar muitos direitos sociais especificados no artigo 7º, em que direitos que poderiam estar até em legislação infraconstitucional. Mas o que a Constituição tentou fazer? Ela tentou dar uma garantia para que as coisas não modificassem. E aí tiveram vários avanços. Aí a gente pode citar que é a proibição de discriminação de qualquer tipo de trabalho, proibição de discriminação com relação a mulher, sexo, raça, todas essas situações, com o tipo de trabalho, né, proteção, automação, que são coisas que às vezes a gente não fala. Nós falamos do aviso prévio, nós falamos da proteção contra a dispensa imotivada. Ele fala em atividades penosas, coloca também os tipos de atividades, o trabalho noturno, o trabalho do menor, que agora a criança e adolescente. Então, ela ela garante, pela sua dificuldade de modificação, diversos direitos sociais. Em palestra, o senhor afirmou que o atual texto da Constituição é muito extenso e, por vezes, dúbio, que requer uma atuação maior do Poder Judiciário para interpretá-la. Essa atuação do Poder Judiciário, ela é benéfica para a sociedade? Como o senhor vê essa atuação? Ou seria o caso do legislador também ajudar nessa interpretação e em adotar leis mais específicas? É interessante porque, se nós formos ver a classe política, ela tem vários matizes, vários pensamentos diferentes.
e nem sempre se consegue um acordo. É citado até na reportagem da revista Veja uma declaração do ministro Nelson Jobim, que foi o relator, e ele estava esclarecendo que tanto a parte dos empregados, eles queriam que o repouso semanal remunerado fosse aos domingos. E os empregadores que fosse um dia que não fosse especificamente no domingo. E, na realidade, a Constituição colocou o texto, fala, é garantido repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. O que quer dizer isso? Cabe ao judiciário interpretar preferencialmente aos domingos e nada é a mesma coisa. Então, ele não quis, naquele momento de, como eu falo, saindo de uma ditadura, com a classe política ainda tateando, com o Congresso todo modificado, ele não quis se indispor. Então, ele deixou essa abertura para o judiciário, ou muitas das vezes, para o legislador no futuro. 65 vezes na Constituição aparece a expressão na forma da lei. Isso quer dizer, foram garantidos os direitos desde que viesse uma lei posterior a regulamentá-los. Então, isso demonstra aquela intenção de mostrar qual a vontade do povo, né, naquele momento, certo? Mas deixando aberto para que as interpretações, para que a legislação futura viesse a regulamentá-la da forma melhor que fosse. A Constituição de 88 é intitulada, nós já comentamos, como Constituição Cidadã. No campo trabalhista, quais as principais conquistas? Já mencionou algumas, mas qual a principal conquista que o senhor diria que está presente na Constituição? Muito bem. A Constituição de 88, primeiro, ela trouxe da legislação ordinária para a Constituição alguns direitos e incrementou outros. Com relação à jornada de trabalho, era de 48 horas, passou a 44 horas. A indenização pela dispensa de 10%, ela passou a 40% do FGTS. Dentre vários outros ganhos, ela ainda traz algo que nós estamos resgatando agora com a reforma trabalhista, que é a flexibilização dos direitos trabalhistas. Quando ela diz que é possível, através da negociação coletiva, você diminuir salários, você flexibilizar direitos trabalhistas. Então, nesse momento, ela consegue trazer para nós uma ideia de modernidade, mesmo estando com uma redação de 30 anos atrás. E ela já previa a participação de lucros e resultados, que é trazer o empregado para a gestão. E lá ela fala na participação de gestão da empresa. Então, se o empregado, ele passa a ser não um empregado, ele passa a ser um colaborador. É aquela pessoa que vai fazer a empresa crescer junto. E isso é uma ideia moderna e é uma ideia que deixou muito, nós demoramos a assimilar, mas que se nós olharmos lá atrás, há 30 anos atrás, ela já vinha escrito no texto constitucional. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje recebendo em nossos estúdios o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Breno Medeiros, que fala sobre os avanços da Constituição Cidadã. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Breno Medeiros. Ministro,
nós estamos comentando os avanços da Constituição de 88 e o senhor comentou também em palestra, né, que está na gênese da atual Constituição a mutabilidade, ou seja, a possibilidade do texto ser alterado. Qual o limite do alcance dessas possíveis alterações e que relação isso guarda com os direitos sociais, especialmente os direitos trabalhistas? Sim, na realidade, a Constituição, ela estabelece a possibilidade, a mutabilidade como uma das cláusulas do seu texto. O artigo 60 estabelece que há possibilidade, com um quórum qualificado, que seja modificada a Constituição. Nós já tivemos até hoje 99 emendas constitucionais. Então, é interessante ver que a própria sociedade vai buscando essa mudança. É claro que as liberdades e garantias individuais e coletivas, artigo 5º, essas são cláusulas pétreas. Então, nessas não há que se falar em modificação. Com relação ao demais, é possível uma modificação, dependendo do como está a sociedade naquele momento. Mas também nós temos uma pergunta da advogada Keila, que é sobre justamente isso. É necessário uma constituinte para alterar, atualizar a nossa Constituição? Vamos ver? Ministro, conforme as mudanças que estão ocorrendo hoje no nosso país, muito se especula sobre uma nova Constituição que deveria ser implementada. O senhor é a favor disso ou as mudanças que estão ocorrendo na nossa sociedade por si só já bastariam? Doutora Keila, na realidade, uma Constituição ela é feita para durar. E quanto mais ela dure, mais eficiente, mais eficaz, mais respeitada ela é. Eu acredito que, como eu falei, essas 99 emendas, o Brasil está se modernizando, está modificando, organizando algo pontual que existe dentro da Constituição. Mas a Constituição é mais uma carta de princípios. E eu vejo que não houve uma mudança de 88 para cá, porque nós continuamos um país democrático, nós continuamos um país que respeita os 3 poderes, nós continuamos um país, de uma forma geral, em termos de instituições, da mesma forma do que em 1988. Então eu não vejo nenhuma necessidade de uma nova Constituinte. É diferente do que ocorreu quando nós saímos do regime militar. Aí nós tínhamos que rever a ideia de Estado. Aí, com certeza, veio há bom tempo a Constituinte de 1988. Então, respondendo, eu acredito que não há necessidade e não vejo como isso ocorra nos próximos anos. Bom, em relação à reforma trabalhista, que alguns alegam que alguns pontos são constitucionais, outros não, a reforma trabalhista, o negociado prevalece hoje sobre o legislado, ou seja, o poder de negociação entre as partes está maior. Como é que fica, então, nesse contexto, a atuação da Justiça do Trabalho? O que acontece é que não é bem o negociado sobre o legislado. O que a reforma trabalhista quis fazer? Eu tenho um exemplo que é interessante, que o Exército Brasileiro, agora está em voga a questão, o Exército Brasileiro, pelo menos isso há uns 10, 15 anos atrás, agora não estou nem atualizado, mas o Exército Brasileiro ele tinha uma farda para o Brasil inteiro. No Rio Grande do Sul, aquele brim, ele era gelado. No norte, lá no Amazonas, ele é extremamente quente. Isso não quer dizer que ela seja ruim. Acontece que ela precisa ser adaptada para as regiões. E essa é mais ou menos isso que ocorre com a legislação, com o negociado sobre o legislado. Não quer dizer que a legislação seja ruim, a legislação é nacional.
Mas em algumas situações, dependendo de algumas empresas e alguns empregados, há que haver uma adaptação. Você não pode determinar que o intervalo intra-jornada seja o mesmo para alguém que um magarefe, que é aquele que descarna um boi dentro do frigorífico, pela atividade que ele tem, repetitiva, que vai gerar, se ele tiver só 1 hora e não tiver uma parada antes, ele vai gerar uma dificuldade, vai gerar uma doença. Agora, você vai falar que esse mesmo intervalo de 1 hora, ele tem que ser de um frentista numa estrada vicinal, num posto de gasolina, numa estrada vicinal a 20 quilômetros da cidade mais próxima, que trabalha à noite, que passam 4 ou 5 carros por noite e que ele só abastece naquele momento. E aí ele tem que tirar 1 hora e ele tem que sair do local de trabalho, isso quer dizer, ele vai à noite para um lugar ermo, porque senão ele não está tirando 1 hora de intervalo de descanso. Então, são essas negociações, porque as relações são diferentes e por isso que é a importância da flexibilização e da negociação coletiva. Agora, a reforma trabalhista ela não abriu para tudo. Ela traz num artigo vários incisos do que não pode ser negociado. Então, existem limites a isso. Agora, fora esses limites, que são os básicos, eu acredito que são mais de 20 incisos, fora esses limites, há possibilidade de negociação para cada situação em particular, cada relação de trabalho que se apresenta. Certo. Eu conversei com o ministro Breno Medeiros, que é do Tribunal Superior do Trabalho, sobre os avanços da Constituição de 1988. Ministro, mais uma vez, obrigada por sua presença aqui no Hora Extra. O prazer é todo meu. Essa edição do Hora Extra chegou ao fim e nos vemos na próxima semana. Até lá!